Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje. O nosso tema é Crescendo em Fé. E eu quero muito que você caminhe com a gente nesse propósito. Por isso, nós indicamos uma boa leitura para você. Dá uma olhada. 25 princípios para alcançar o sucesso por meio dos relacionamentos. Muita gente esquece que os bons relacionamentos são a base das grandes conquistas. Na verdade, nossas relações pessoais são a matéria-prima que precisamos para alcançar o sucesso e a realização pessoal. Felizmente, existem formas para alguém se tornar bom ou excelente no desenvolvimento e manutenção de bons relacionamentos pessoais. O livro Vencendo com as Pessoas apresenta justamente as ferramentas necessárias para se aperfeiçoar os relacionamentos já estabelecidos, assim como cultivar outros, deixando-os fortes e ativos. Boa leitura! Então vamos começar a meditar nessa visão que Deus tanto quer que a cada dia ela seja ampliada. Amplie sua visão diariamente. Amplie sua visão desde o momento em que você acorda com as suas escolhas, com as suas decisões. Amplie sua visão com a leitura da palavra do nosso Pai. Eu trouxe aqui, só para sugestão, porque hoje eu estava dando uma olhadinha, existem inúmeros planos de leituras bíblicas na internet. Que você faz em um ano e de diversas maneiras. Por exemplo, para você que gosta de começar um livro e terminar aquele livro, esse aqui é um modelo. Mas eu não quero deixar que um modelo fique aí apenas dado a você. Você pode pesquisar e escolher um plano de leitura bíblica para você poder fazer a leitura bíblica em um ano. Ih, Márcia, mas agora já está terminando o mês, como é que fica? Será que eu começo agora? Começa hoje. E aí, termina no ano que vem a essa data. Não tem problema. Você pode começar sempre. Ah, mas eu parei, eu me atrasei. Sem problema. Relax, começa todo dia. É dia de tomar a decisão de ler a palavra. E o mais lindo de tudo é que isso vai abençoar a que você amplie a sua visão. No nosso Refletindo de hoje, esse convite de Jesus a que ampliemos a nossa visão está baseado, eu baseei em 2 Reis no capítulo 6. Porque aqui nesse capítulo 6 tem várias histórias maravilhosas que o profeta Eliseu viveu por ter uma visão ampliada. Mas antes da gente começar aqui a falar do profeta Eliseu, eu quero que você pense comigo, por que precisamos ampliar a nossa visão? Por quê? Qual é o objetivo, Márcia? A que eu venha a viver a minha visão mais ampliada, de uma certa forma, enxergando com maior clareza? Por que a pergunta, por que ampliar a nossa visão? Eu me lembro de um texto que eu li, e o autor, falando sobre essa visão ampliada, ele dizia que a criança, ela entrando num elevador cheio com seu pai, se ela é muito pequena, ela só vê, e ela está no chão, ela só vê a altura das pernas das pessoas. E uma criança num elevador lotado no chão, ela começa a se sentir meio receosa. Mas à medida em que seu pai vê o seu receio e pega no colo e coloca a criança no colo, a criança começa a ver a partir de onde o pai está. Então a visão da criança, ela fica mais privilegiada. Eu quero que você entenda exatamente isso, a partir desse exemplo que eu estou te dando da criança no elevador lotado, em que o pai pega essa criança e coloca ela no colo. Por que você deve ampliar a sua visão? Para ver a glória de Deus, com Ele, a altura do que Ele vê, para que você veja também. E a glória de Deus, aqui quando é colocado a glória de Deus, é o governo dEle, é a direção dEle, é a bondade dEle. A glória de Deus é exatamente isso, para que você veja que Ele é bom, que Ele é amor, para que você veja a altura do que Ele vê. E Ele é tão maravilhosamente gracioso, cheio de graça e de bondade,
que Ele não quer que você fique como essa criança no chão do elevador lotado. Ele quer que você fique no colo dele, vendo a partir de onde Ele vê também. Por isso que você deve ampliar a sua visão, para você ver a glória dele, com Ele, no colo dele. E a exemplo disso a gente vê em João, no capítulo 11, quando ali em João 11 narra a morte de Lázaro, a toda aquela caminhada das irmãs de Lázaro insistindo com Jesus: Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Jesus querendo fazer com que elas vissem a glória de Deus a partir do ponto de vista dele. Ele fala para Marta: Marta, é o seguinte, se você não crer, se você puder crer que eu amplio a tua visão, se você puder crer que eu sou aquele que faço com que você veja diferente esse contexto de caos, de morte, se creres, você verá a glória de Deus, Marta. E a palavra de Jesus para Marta, em João 11:40, o versículo 40, é a mesma para a gente. Para quê, minha filha? Para que eu quero que você amplie sua visão? Para que você veja a minha glória, a minha bondade, o meu amor no meio dessa circunstância difícil. E no caso de Marta, uma circunstância de morte, para que você veja a vida, para que você veja a solução, para que você veja a saída, para que você veja o meu amor. Para que ampliar a visão? Para ver a glória do Pai. Dentro desta pergunta, outra resposta: por que eu tenho que ainda ampliar minha visão? Para vermos o que realmente importa. Porque muitas vezes a gente, com a visão sem estar ampliada pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, porque a graça, o amor, o perdão amplia a nossa visão. Tudo isso de Deus amplia a nossa visão. E às vezes a gente, não enxergando a partir dessa visão ampliada, a gente não enxerga o que importa. Aí eu busquei o exemplo de Paulo. Quando Paulo viveu a conversão dele, em Atos, no capítulo 9, a gente vê Paulo indo para Damasco, porque estava com a visão tão limitada que ele nem conseguia ver o que realmente importava. Ele perseguia a igreja porque o foco dele estava completamente ofuscado. Ofuscado pela sua sede por fazer alguma coisa fora da vontade de Deus completamente. Paulo estava assim completamente com a visão desfocada, centrado nele próprio, no seu próprio querer, na sua própria vontade, centrado num egoísmo, numa vontade destrutiva. Paulo estava com a sua visão totalmente conturbada, corrompida. Paulo estava cego, limitadíssimo, reduzidíssimo. Até que no capítulo 9, aí em Atos, Paulo, no caminho para Damasco, ele vê ali Jesus. E engraçado que a luz que brilhou, que era a luz de Deus que brilhou, cegou Paulo por 3 dias. Cegou Paulo para este mundo e fez Paulo enxergar um outro contexto, a sua nova realidade de salvo. Paulo realmente percebeu o que importava. Ele viu o que importava. O que importa, nossa, não é eu ficar aqui com essa besteira, com essa rixa de que isso é meu, isso é teu, essa guerrinha por coisas materiais. O que importa não é eu ficar aqui brigando com as pessoas e tornando as pessoas desconfortáveis e tornando as pessoas complicadas ainda mais porque eu fico ali sob uma pressão, eu fico ali sendo desagradável, eu fico ali murmurando, eu fico ali me queixando. O que importa não é isso. O que importa é que realmente eu tenho um ministério da reconciliação e eu posso ver o que realmente importa porque o meu Salvador amplia a minha visão. E hoje é dia dessa visão que Deus está alargando, ampliando. Ele não quer que você fique aí andando em círculos, limitada, reduzida por mesquinharias, por conflitozinhos. Ele quer que você viva em amor, Ele quer que você viva em agilidade para perdoar, Ele quer que você viva entendendo que tudo isso que está aqui nessa terra, essas coisas materiais, elas vão passar. E a sua visão precisa estar ampliada para aquilo que vai ser eterno. E não para tudo isso
que vai passar e que às vezes a gente quer agarrar como se fosse a única coisa que importava, a única coisa que importa. Mas hoje a sua visão está ampliada e você está vendo que muito mais importante que brigar com esse filho é erguê-lo. Muito mais importante de que está aí entrando numa guerra no seu ambiente de trabalho, na sua casa, é ter a família unida, reconciliada. Isso é que vale a pena. É essa visão ampliada que você hoje vai estar restaurando sobre a sua vida. E hoje Deus está aí trabalhando com você. Eu tenho certeza que hoje Ele está abençoando você, a que você consiga realmente não perder mais a sua história, a sua vida, o seu dia. Você não vai mais perder, você agora vai, com a sua visão ampliada, você vai estar aí ganhando e não perdendo, sendo acrescentada. Bom, veja uma coisa muito importante nessa ampliação de visão. Comigo, aqui na palavra, você pode acompanhar em 2 Reis, no capítulo 6, porque o nosso tema é esse, amplie a sua visão. E em 2 Reis, no capítulo 6, a gente vê Eliseu vivendo várias experiências em que ele tinha visão e as pessoas não conseguiam ver como ele via amplamente. Ele foi com um grupo de homens a um lugar, construir uma determinada situação, uma casa, e naquela construção eles estavam ali tentando cortar umas árvores e o machado caiu no rio. E eles ficaram atônitos, e agora o machado era emprestado, nossa, e agora? E Eliseu faz ali com que aquele instrumento volte de novo, flutue novamente, a parte pesada do machado flutua, porque uma visão de que Deus tinha poder para fazer o sobrenatural aconteceu. Em seguida você vê Eliseu vivendo um outro fato nesse mesmo capítulo 6 de 2 Reis, e você pode ver depois com calma, porque aqui a gente tem que andar um pouquinho mais rápido, mas você pode ler 2 Reis capítulo 6 e ver como Deus tinha ali ampliado a visão de Eliseu, porque o rei da Síria, ele tinha planos, elaborava planos contra o povo de Israel, e tudo que o rei falava, Eliseu chegava e contava para o rei de Israel. Acontece que o rei da Síria ficou intrigado. Nossa, peraí, como é que ele descobre tudo? Como é que esse homem, Eliseu, sabe tudo o que eu falo aqui? O que está acontecendo? O que é isso? Como é que isso pode realmente acontecer? E aí a gente vai ver que essa visão ampliada de Eliseu, ela vem exatamente desse ponto que está aí no seu vídeo. Veja como Deus vê. Não é complicada essa história, não. A questão é que a gente pensa assim, nossa, ver como Deus vê é algo assim tão longe, né? Tão impossível, tão distante. Não é, não. Não é mesmo. Eliseu, ele conseguiu ver como Deus estava vendo, porque viu como Deus veria livramento para o seu povo, viu que Deus queria era bênção para o seu povo, viu que Deus queria era direção para o seu povo, e ele viu através disso, do desejo de Deus. Você pode ter certeza que você também pode ver como Deus vê, se você, ao invés de olhar pela sua ótica, você olhar como Deus olha. Deus quer sempre dar a direção, Deus quer sempre proporcionar o perdão, Deus quer sempre proporcionar a reconciliação, Deus quer sempre atuar a teu favor e não contra você. Eu gosto da frase que Deus, Ele não está louco com você, Ele é louco por você. Ele é aquele que te ama, Ele é aquele que quer o melhor para você, e a gente precisa entender que é possível sim ver como Ele quer, porque o que Ele quer para a gente é o que a sua palavra nos diz, nos garante. É a vida que Ele preparou, uma vida que anda para frente, uma vida de leveza, uma vida de qualidade, uma vida de direção. E Eliseu, ele via como Deus via, porque foi nessa visão de Deus. Aí, quando o rei da Síria, ele falou o seguinte, vamos preparar aqui
um arsenal aqui de homens, vamos preparar aqui com armas, vamos mandar umas tropas bem reforçadas e elas vão lá e vão trazê-lo, vão capturá-lo para mim. Aí Eliseu está lá tranquilo e Eliseu já sabia que aquela tropa viria para capturá-lo. Acontece que Eliseu tinha um rapaz que trabalhava com ele, era o seu auxiliar, e quando esse rapaz sai, ele vê a tropa e ele fica apavorado. Ele volta para casa, e você acompanha isso em 2 Reis, no capítulo 6, o versículo 15, diz que quando ele levantou cedo, esse rapaz, e saiu, viu as tropas do rei da Síria com cavalos e carros de guerra cercando a cidade. E aí ele disse para Eliseu: Senhor, o que a gente vai fazer? O profeta disse para ele o seguinte, no versículo 17 de 2 Reis, capítulo 6, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são numerosos, maiores em número e força do que aqueles que estão lá fora. E agora a gente lembra do que o apóstolo João falou na primeira carta que ele escreveu. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E aí, o profeta Eliseu, ele disse, olha, Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele veja, no versículo 17, os olhos do rapaz se abriram e ele viu, e quando ele olhou, ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E sabe, aquele rapaz pôde ver numa dimensão que ela não era nem física, mas era a dimensão da fé. Veja como Deus vê nessa situação em que você está, de aperto, de cerco. Veja numa dimensão de fé. Sabe, Deus é aquele que quer que você viva essa experiência com Ele. E Ele tem todo o poder para que você hoje comece a enxergar a solução para essa situação, mas não nesse contexto das circunstâncias. Comece a olhar com os olhos espirituais, comece a exercitar aí os seus olhos espirituais para você ver como Deus vê. Ele não te vê nessa situação destruída. Minha querida, você pode estar num momento de enfermidade, mas Ele não vê para você a morte, Ele vê a vida. Ele não vê para você a falência, mas Ele vê para você a restauração. Ele não vê para você a destruição, Ele vê um novo tempo. E você tem que assumir esse olhar de Deus pela fé, com os olhos espirituais. Por isso é que eu aconselhei no começo da nossa reflexão a que você amplie sua visão lendo a palavra, para você começar a ver. E, nossa, olha só, Deus tem para mim, está aqui, Jeremias 29:11, eu é que sei o Senhor, o que tenho para você são planos de paz, é assim que eu quero que você veja, é assim que eu quero que você veja. Os planos que eu tenho para você são planos de paz, para fazer com que você viva o sonho aí do teu coração. Então, hoje, abra os seus olhos da fé. Porque você não pode dizer assim, não, mas eu não tenho fé, você tem. Existe uma medida de fé, Romanos capítulo 12, versículo 3, que Ele colocou no seu coração. Ela pode estar mirrada, mas não está exterminada. Ela pode estar pequena, mas ela não está no fim. Ela ainda pode ser exercitada. Então, com essa pequena porção de fé, começa a expandi-la, exercitando, abrindo os seus olhos espirituais e dizendo para você mesma, profetizando para você mesma com olhos de profeta. Sabe, os seus olhos não são olhos qualquer olhos, os seus olhos são olhos de profeta. Olhe para você e veja-se como Deus te vê. Não, peraí, hoje eu estava vindo de carro para cá e na vinda eu comecei numa oração, eu comecei a entrar numa rota meio esquisita, que eu comecei a me ver de uma forma diferente que Deus via. Eu, não está errado, em nome de Jesus, Senhor, eu recupero agora a minha visão e não vai ser assim. Eu acredito que Tu tens para mim o que a Tua palavra diz. E os meus olhos de profeta se abriram e eu comecei a dizer aquilo que realmente é a minha realidade em Cristo Jesus e não a realidade da circunstância. E, de repente, meu coração se encheu de vigor, de ânimo, de força. Olha, é isso que Deus quer para a gente. É isso que Ele deseja para você. A gente vê uma outra passagem sobre essa forma de Deus ver, em que a gente pode pegar essa visão de Deus e assumi-la como a nossa, em Números, no capítulo
13 e 14. Em Números, aí está no vídeo, os versículos 26 a 33 do versículo 13, do capítulo 13 de Números, a gente vê os 12 espias, a mando de Moisés, orientados por Deus, a irem na terra de Canaã. Eles foram lá, viram a terra, olharam toda a terra. Quando voltam os 12 espias, eles começam a trazer o relatório para o povo do que tinha visto. No capítulo 14, eles começam a dizer assim, olha, gente, os 10, foram 12, 10 deles começaram a dizer assim, olha, gente, a gente viu, a terra é tudo de bom, legal, bacana, só que os homens que moram lá são muito poderosos. Eles são grandes, eles são fortes, e nós vamos parecer diante deles como gafanhotos. Olha a visão daqueles homens. Não, nem inventa de ir para lá, porque a gente não vai conseguir. E Josué e Caleb, dos 12, foram os únicos que mantiveram a forma de Deus ver sobre a situação. Gente, eles não estavam sendo negligentes, eles não estavam sendo eufóricos, eles não estavam sendo irresponsáveis, eles estavam vendo a partir dos olhos espirituais, com olhos de profeta, com olhos daqueles que têm uma promessa e sabem que Deus é Deus e cumpre a sua palavra. E aí disseram negativo, nós vamos conquistar a terra que mana leite e mel, e eles não poderão nos resistir, porque nós temos a nosso favor aquele que é maior do que todos eles juntos. Minha querida, você está aí diante de uma decisão e o mercado costuma ter as suas prerrogativas e aí você diz assim, não, eu quero vender esse meu imóvel, mas acontece que o mercado está dizendo que não vai dar, o mercado está dizendo que é assim mesmo. Aí você vai ver como? Como Deus vê ou como o mercado está querendo que você veja? Como é que você vai ver agora? Então, se você tem um Deus que é aquele que pode todas as coisas, que é aquele que abre as portas, e você vê pela fé, você não está sendo burra e nem irresponsável, você está acreditando que Deus pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Isso é visão ampliada, isso é ver como Deus vê. Eu me divorciei, agora já era a minha vida, ai que vida, ai que dor, todo mundo diz que é tão difícil um casamento, talvez eu não consiga nunca me casar, será que é assim? É a forma como esse mundo vê? Mas e a forma como Deus vê para você? Ele te vê uma mulher bem casada, ele te vê uma mulher com filhos, ele te vê uma mulher dentro de uma família, ele te vê uma mulher bem colocada, adequada. É assim que Deus te vê. Você vai acreditar na visão de Deus ou na visão do que dizem por aí? Dizem por aí que o câncer volta. Aí você diz, e agora eu fui curada, mas será que vai voltar? Será que porque dizem que volta? Mas você vai acreditar em quê? No Deus que te curou e fez uma boa obra, é a obra que ele começou, ele não vai terminar, ele continua, ele vai, ele segue, ele não para no meio do caminho, aliás, ele completa. A obra que ele começa, ele completa, ele vai até o final. Se ele decidiu te abençoar, ele vai até o final. Você vai acreditar nesse Deus ou vai acreditar no que está aí fora? É com os olhos de profeta que ele te chama hoje a viver. É com a visão ampliada que ele te chama hoje para viver. Minha querida, eu não estou falando aqui para deixar você com uma fé burra. Como eu já disse, a sua fé não é burra. A sua fé sabe que o problema está ali. Mas ela crê que o problema é muito pequeno, o teu Deus é muito grande. Sabe? Quando Davi estava diante de Golias, ele viu aquele homem enorme diante dele. E talvez alguns pudessem enxergar assim, nossa, é grande demais, ele vai ser destruído. E Davi, com a visão de Deus, disse, é grande demais mesmo, não tem como errar. Cabeção desse tamanho, não tem como errar. Vai ser fácil acertar o alvo. Minha querida, em nome de Jesus, acata essa visão de profeta do teu pai, abraça esse novo olhar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso sim vencer esse momento difícil, porque eu sei, eu vejo o meu Deus alicerçando o meu caminho, me dando direção, e eu não vou ser destruída, eu vou estar vencendo de pé como filha. Me animei agora.
enxergando como Deus enxerga. Vamos lá? Vamos orar? As palavras de Jesus e o seu convite para a gente hoje. Está aí no seu vídeo. Graças te damos, Pai, porque esse conselho a gente vai pegar para a gente. Esse ouro refinado que fala de um viver completamente novo, baseado numa riqueza que é tua. Essas roupas que tu nos veste como roupas de louvor, ao invés de cinza. Esse colírio que guarda os nossos olhos, melhora a nossa visão, amplia a nossa visão, muda a nossa visão e nos dá poder para enxergar. Nós acatamos o teu conselho, Pai, no nome de Jesus. E vamos viver assim, com olhos de profeta, porque somos os teus filhos amados, que querem enxergar como tu enxerga. Em nome de Jesus, te agradecemos pela nossa visão que está curada e vê, a partir de agora, como tu. Graças te damos, Jesus. Amém.